Inclusive, a gente pode ir já para a Feira de Santana, é isso mesmo? Porque nós vamos conversar com a delegada do caso do Ângelo, que espancou, né? Agrediu, porque não foi só uma palmadinha para educar. Foram sandalhadas seguidas, arremesso de uma criança de apenas 6 anos. Ele já se pronunciou nas redes sociais. Isso daqui ganhou uma repercussão internacional. A cantora Ludmilla, ela mesma, já se pronunciou em relação ao caso. As imagens são impressionantes. Vocês, claro, já viram, não só nas redes sociais, nos telejornais aqui da cidade de Aratu. Ramon, direto de Feira de Santana. Ramon, eu soube que ontem à tarde ele disse que está arrependido e ele usou a palavra agressões. Porque antes ele estava dizendo que eram palmadinhas para educar. Inclusive colocou a filha para falar isso. Foi bem assim não, né, negão? Boa tarde, seja bem-vindo, irmão. Boa tarde, Murilo. Boa tarde a todos da cidade de Aratu. A gente veio até Feira de Santana conversar com a delegada titular do caso, Daniele Matias, que ouviu ontem à tarde, aqui em Feira de Santana, aqui na unidade policial, o Ângelo. Ângelo, que, como o próprio vídeo mostra, é acusado de agredir as 2 filhas, né? Ao todo, ele tem 4 filhas. No vídeo aparece ele agredindo as 2 filhas em uma praia de Salvador, mas a família reside aqui em Feira de Santana. Por isso que o caso começou a ser investigado aqui no município. Quero saber da senhora, o que foi que ele diz? Ele assume a agressão, até porque o vídeo é muito claro, mas ele se sente arrependido, diz que se sentiu arrependido. Qual a motivação da agressão? Sim, ele, segundo ele, está muito arrependido, né? Isso é o que ele repete o tempo todo no interrogatório dele. Não há como ter negado, né? As imagens, elas são muito fortes, não há como negar. E o que ele alega é que foi um momento de desespero, né? Que ele está muito arrependido, ele fala o tempo todo que ele não é um monstro, como ficou parecendo nos vídeos. Segundo ele, os vídeos ficaram muito mais agravantes do que realmente foi a situação. E o que ele fala é isso, que estava arrependido, que estava bastante desesperado, porque uma das meninas se perdeu, né, na praia e ficou um tempo desaparecida. Então, quando ele viu a filha novamente, essa foi a reação dele, uma reação desastrosa, e ele se diz arrependido. Em um vídeo, ele inclusive, Murilo bem citou, ele pede desculpa pela agressão, diz que está sendo ameaçado, que está fugindo, né, com medo das agressões, com medo da represária do próprio público, mas ele disse que foi apenas palmadas para educar. As 2 crianças, inclusive, gravaram vídeos. Ele disse que se obrigou as crianças a pedirem desculpa pelo próprio pai. Qual foi a motivação deste vídeo de arrependimento dele? Sim, ele fala justamente isso, que recebeu ameaças, né? E por conta disso ele não estava no endereço em que a equipe foi primeiramente, né? Que é realmente o endereço atual dele. Então, segundo ele, pela própria dimensão que tomou o vídeo, né? Ele percebeu e ele estava realmente com medo e fez esses vídeos, que acabou sendo mais desastroso ainda porque ele está expondo as crianças, né? Já não basta a imagem das crianças, está sendo vinculada em várias redes sociais. Ele ainda achou pouco e fez um vídeo com as crianças. Ele não fala se obrigou ou não as crianças, né? Ele só fala que fez o vídeo no intuito de tentar melhorar a situação dele para que as pessoas percebessem que ele não era esse monstro que estão se falando por aí. Ele ao todo tem 4 filhos, seriam 2 crianças de uma mãe e os outros 2 meninos de uma outra mãe. Essa mãe já foi ouvida, a madrasta também já foi ouvida, porque no vídeo a gente percebe que tem uma criança um pouco menor, né, talvez recém-nascido, que é carregado por ele e entregue à mãe para que ele cometa a agressão. Sim, ele estava ali com um bebê de 3 meses, segundo ele. A mãe destas meninas não estavam na situação, né? A companheira atual dele não é a mãe destas meninas. No entanto, eles residem juntos, né? Essas crianças moram com o pai, com o Ângelo e com a madrasta, certo? Então, a genitora foi localizada também na data de ontem, compareceu à delegacia. Inclusive, as crianças estão com ela nesse momento. A delegacia entregou essas crianças à mãe. A mãe tem guarda compartilhada com o pai, no entanto, as crianças residiam com o pai. Então, ela tomou conhecimento também, a genitora, pelas redes sociais, na segunda-feira à noite. Então, ela entrou em contato com o Ângelo prontamente, só que ele não estava querendo entregar as crianças justamente porque, segundo ele, se entregasse as crianças, poderia piorar a situação dele. Segundo ele, estava com medo de ser localizado.
Então, a partir do momento que a delegacia iniciou diligências no intuito de localizar tanto ele como as crianças, ele entrou em contato com a delegacia, solicitando, né, que se marcasse um encontro numa praça, né, da cidade para que ele fosse realmente trazido à delegacia. Tem algum histórico de agressão contra essas crianças? A gente quer saber porque ele já conviveu com a mãe das meninas. A mãe das meninas agredidas. Comentaram algo sobre isso? Comentou algo sobre isso a mãe? Isso é justamente o nosso objetivo agora nas investigações, né? A genitora ontem, ela disse que realmente está surpresa com aquela situação porque ele nunca deu sinais de ser um pai violento. Segundo ela, ele é até um bom pai. No entanto, como ela não estava residindo com as crianças nesses últimos meses, ela não sabe dizer se na residência do pai com as crianças esse tipo de coisa estava acontecendo. Segundo ela nunca tomou conhecimento. Então, a gente está aguardando agora a madrasta comparecer à delegacia, ela está estimada para hoje à tarde, para a gente estar pesquisando, né, verificando essa situação para saber se dentro de casa ocorre esse tipo de violência. Porque a maioria das pessoas entendem que uma palmada, uma sandáliada dentro de casa não é violência. No entanto, é sim, e quem faz esse tipo de coisa, realmente, chegando ao conhecimento da delegacia, vai sim responder, porque é um crime. Delegado, daqui a pouco a gente volta, porque eu quero saber se o Ângelo tem alguma passagem pela polícia, ele tem envolvimento com algum outro tipo de crime. A gente vai descobrir isso daqui a pouquinho aqui na cidade de Aratu. É isso aí, Ramon. E daqui a pouco a gente volta também, inclusive perguntando à delegada se existe... Olha, ontem vários boatos aqui sobre o Ângelo, que o Ângelo já teve até alguns problemas de agressão com integrantes da família, só que a gente, claro, tem que apurar tudo e aí vai ouvir da autoridade, da delegada, se isso procede ou não. Ô Ramon Lisboa, a gente está acompanhando esse caso, mais um capítulo dessa história, prestou depoimento, a delegada considerou aí agora há pouco que não era comum ele fazer esse tipo de, pelos depoimentos, ele fazer esse tipo de agressão. E o que é que a gente tem agora de informação, Ramon Lisboa? É um caso que chamou muita atenção de todo o Brasil nesta terça-feira. Inclusive, Murilo citou bem, a cantora Ludmilla, com mais de 10 milhões de seguidores no Twitter, publicou a agressão, pediu, inclusive, a atenção do Ministério Público. Daqui a pouquinho a gente vai dizer a nota do Ministério Público. Mas antes, doutora Daniele Martins, que está à frente do caso, a gente tem uma curiosidade para saber sobre a ficha criminal do Ângelo. Ele já tem passagem pela polícia, o Murilo relatou, inclusive, que tem até uma suposta conversa de agressão a familiares, a amigos. Existe isso? Em depoimento ontem aqui na delegacia, ele mostrou arrependimento? Olha, em relação à ficha policial dele, não tem nada, não tem nenhum registro. Possa até ter acontecido essa situação que vocês estão comentando, mas registro em delegacia não tem dele ter agredido nenhum outro familiar, certo? Em relação ao interrogatório, sim, ele esboçou arrependimento, né? Inclusive, ele repetia isso o tempo todo, que ele estava muito arrependido, que ele entendia que estava errado, e era a única coisa que realmente ele salientava o tempo todo no interrogatório dele. Ele se apresentou ou a senhora acionou a equipe que encontrou? Olha, assim que a gente assumiu aqui o expediente administrativo ontem, chegaram diversas informações, notificações do Conselho Tutelar, informações do SICOM acerca da situação, né, que estava sendo divulgada. Então, de imediato, a equipe foi à rua diligenciar no sentido de localizar tanto o Ângelo como as crianças, pela necessidade de se passar por um exame de corpo de delito o quanto antes, por conta das lesões que poderiam desaparecer, né? Então, a equipe desde cedo começou a ir em todos os endereços que foram levantados dele. Então, assim que a equipe chegou no endereço atual dele, não estava, a equipe recebeu o telefonema dele próprio, né, de familiares. Ele procurou a polícia. Isso, para pedir, para encontrar a equipe em uma praça da cidade, que já que ele estava na casa de um familiar, ele não queria envolver, digamos, o familiar que deu esse abrigo a ele, segundo ele estava sendo ameaçado. Então, a equipe foi até uma praça da cidade, encontrou ele e trouxe até a delegacia. Ou seja, o vídeo aconteceu, né? A agressão realmente aconteceu no dia 1º, no domingo. Ele disse que foi a Salvador, que era um sonho passar o Réveillon em família, realizou esse sonho no dia 1º, aconteceu o caso de agressão. O vídeo realmente ganhou repercussão logo na segunda-feira, né?
ganhando ainda mais repercussão nacional na terça-feira, e ele não foi para a residência dele. Pelo que a gente entende, ele já sabia da repercussão negativa, foi para a casa de um outro familiar para se esconder com medo da represália, mas ele se apresentou à polícia nesta terça-feira. A gente quer saber o que vai acontecer com as crianças e o que vai acontecer com o Ângelo também. Ele vai ser preso, não vai ser preso, vai ficar solto, continua com a guarda das meninas ou as meninas ficam agora sob proteção da mãe? As meninas foram entregues à mãe, né, que estava aqui na delegacia. A mãe recebeu todos os encaminhamentos das crianças para a escuta especializada, para o DPT, para a realização de exame pericial e para o CREAS, para fazer um acompanhamento psicossocial, né? Então, essas crianças, até segunda a ordem da Justiça, elas estão com a mãe. Inclusive, foi orientado a ele que não se aproximasse das crianças e que se ele desrespeitar qualquer ordem judicial nesse sentido, ele pode vir a ser preso. Neste momento, ele está respondendo o inquérito dele em liberdade, até porque é uma pessoa que ele se apresentou à delegacia e ele está contribuindo com as investigações. A mãe comentou sobre algum tipo de agressão anterior a esta? Ele era um cara agressivo? Ele era um pai agressivo ou era um pai atencioso? Porque ele nas redes sociais postava realmente foto com a família, foto ao lado das filhas, mas o vídeo mostra em um momento de muita agressão e de muita revolta. A mãe relatou algo sobre isso? A mãe não relatou, né? Foi perguntado a ela e ela disse que nunca presenciou um momento de violência dele com as filhas, certo? E nem dele com a própria mãe, que no caso é ex-companheira dele. Então, segundo ela, como falei, ela realmente se sentiu muito surpresa com a situação, ficou horrorizada, porque, como eu disse, ela também só tomou conhecimento da situação na segunda-feira à noite, quando foi enviado para ela vídeos, né, da situação. Então, ela disse que realmente está surpresa e que nunca tinha vivenciado nada disso em relação ao Ângelo e as filhas. A madrasta, que convive com eles, né, atualmente na mesma residência, a gente está aguardando ela hoje à tarde, justamente com esse objetivo de investigar o que é que acontece em casa, né? Se em casa, quando a criança faz algo, como é que é a reação dos adultos, inclusive da madrasta com essas crianças, né? Existe o quê? Existe uma violência dentro de casa, existe uma paubada, existe uma... né? Porque tudo isso é violência. Então, a investigação está nesse sentido agora para saber o que ocorreu na praia, todo mundo já sabe, né? Então, a gente está querendo saber em casa como é, porque realmente a gente precisa saber o que é que essas crianças passam dentro dessa residência. Doutora, só para a gente encerrar rapidinho uma pergunta. A senhora me relatou que a guarda era compartilhada e que uma menina mais nova teria pedido para morar com o pai. Isso, a menina, a menor, de 6 anos, ela residia com a mãe, a mais velha com o pai. E no final do ano, nos últimos meses do ano de 2022, segundo a genitora, ela própria pediu para residir com a irmã e com o pai. Muito obrigado, delegada Daniele Martins, que está à frente do caso aqui em Feira de Santana. A qualquer momento vocês podem nos acionar, que a gente entra ao vivo, direto da cidade de Feira de Santana, comentando sobre esse caso, um caso de maior repercussão aqui da Bahia, talvez dos últimos meses. Obrigado, Ramon Lisboa. Daqui a pouco eu quero a opinião da delegada sobre a lei da palmada, a chamada Lei Menino Bernardo. Se pode ser aplicada a lei da palmada nesse caso específico do Ângelo. Parabéns, Ramon Lisboa. Parabéns também, Messias Teles, pelo acompanhamento.